Oi, meu nome é Rita de Souza, eu sou artista plástica e vou falar aqui um pouco sobre o meu trabalho. A exposição Viagem Pitoresca pelo Mercado Central de BH apresenta uma série de desenhos feitos em grafite sobre papel, onde estão representadas algumas mercadorias do Mercado Central de BH. A ideia não era simplesmente retratar esses objetos, mas sim fazer uma coleção de desenhos de elementos que me chamaram mais atenção durante algumas expedições que eu fiz pelo mercado. Durante várias idas ao Mercado Central, eu me permitia andar sem rumo pelos corredores. Me perdia mesmo, como se eu estivesse num labirinto. Não tinha finalidade nem ponto final. Era o percurso que importava. Nessas andanças, eu deixava meu olhar solto para ir capturando as imagens que me atraíam mais atenção. E eu escolhi o Mercado Central para fazer esse trabalho por ser um espaço que agrega em um mesmo lugar inúmeros elementos e diversidades que traduzem uma cultura local. Então eu me coloquei na posição de uma viajante que toma notas e faz desenhos do que está à sua volta. Mas não era uma viagem com um olhar sobre o outro. Nesse caso, a viagem foi feita dentro da minha própria cultura, com um olhar mais atento sobre tudo o que sempre esteve ao meu redor. O processo criativo que me fez chegar nessa ideia foi a percepção de que algumas situações ou objetos cotidianos passam despercebidos na correria do dia a dia. Tive essa percepção a partir do momento em que morei fora durante 4 anos. E nesse deslocamento para um país que é diferente do seu, você se cerca de diversos elementos que não faziam parte da sua vida anteriormente. Então você vivencia um deslocamento geográfico, mas também um deslocamento das referências. O que sempre fez parte do seu dia a dia deixa de fazer e você passa a conviver com outros elementos cotidianos. Quando você retorna à sua cidade natal, você retorna às suas origens, às suas raízes, e aqueles elementos que eram comuns para você passam a ter um novo significado. É como se você enxergasse o antigo com um novo olhar, com mais valor, com mais significado. Percebi que a escolha dos objetos no mercado aconteceu ou pela atração visual, ou pela curiosidade, ou pela lembrança e memória que aquele objeto traz. No caso da atração visual, se dá muito pela forma dos objetos, pela cor, pelas texturas, ou mesmo pela disposição dos objetos pendurados, que é bem típica no mercado. A atração que se dá pela curiosidade é quando você enxerga aqueles elementos que você não sabe muito bem o que é e se aproxima para conhecer melhor. E a memória está relacionada àqueles objetos que te remetem a lembranças e histórias. E nesse último caso, muitas vezes são objetos que têm algum significado na nossa história e cultura material.
Tem uma carga simbólica por trás desses objetos. É interessante pensar também que as lembranças que tenho diante de cada um desses desenhos vai ser diferente para outra pessoa. Os significados vão variar para cada um conforme suas próprias vivências e referências. O ato de sentar e desenhar cada um desses objetos no mercado foi um ato de imersão. Foram momentos de dedicação, atenção e concentração. O desenho de observação te pede isso. Então, é aquele momento em que você para e esquece da correria que está à sua volta. Da mesma forma em que eu me propus, dentro do mercado, olhar com mais atenção a cada um desses objetos para registrá-los, na hora do desenho, eu me proponho novamente essa percepção mais atenta. É o momento em que eu vou conhecer melhor as texturas, as formas, as cores, as manchas, os materiais, os detalhes. E somente com lápis e papel eu vou construindo cada uma dessas imagens. No desenho de observação, você constrói os objetos com a linha, com pontos e com massas do grafite depositadas sobre o papel. Cada um apresenta um desafio diferente. Nos fumos de rolo, eu precisei intensificar o tom do grafite para representar a matéria bem escura e sem esquecer de representar e de provocar com a linha todas aquelas torções que é a mesma torção feita nas folhas de tabaco. O queijo cabacinha, ele já pede um preenchimento mais cuidadoso daquela superfície lisa. E em contrapartida, a jaca é um desafio para transmitir, através do desenho, a superfície super texturizada da casca. Enfim, eu acredito que a escolha pelo desenho de observação vem pelo interesse pela técnica, pelo desafio da técnica, mas também por refletir a ideia do trabalho, que é esse olhar que captura com mais atenção os objetos que estão à nossa volta. Objetos que vão falar das nossas histórias, das nossas memórias, e que são também um reflexo da nossa cultura. Outro dado interessante que apareceu nessa série são os escritos em etiquetas que fazem parte das bancas do mercado. São escritos que muitas vezes são feitos à mão e que também não deixam de ser um registro importante daquele lugar. É um registro de comunicação, mas também um registro que tem uma carga de identificação estética com o mercado, pelos tipos de letras e pela forma de dispor as letras no papel. Enfim, conciliando a arte e a história, esse trabalho explora a produção artística como forma poética de registro. Tenta valorizar a memória e as peculiaridades do lugar, do contexto. E os desenhos presentes nessa exposição convidam cada espectador a realizar sua própria viagem a partir do encontro com os objetos representados, suscitando assim suas próprias lembranças afetivas ou mesmo certos estranhamentos.